Olá e obrigada por estar connosco no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos. Nitsa, olá. E hoje gostaríamos de falar com o Dr. Leitman acerca do método de correção do homem, da sociedade, do mundo, que a sabedoria da Kabbalah fala, e gostaríamos de compreender como podemos implementar os princípios deste método na nossa vida aqui e agora, Nitsa. Nitsa, sim? Já existem vários princípios que compreendemos. Compreendemos que temos que trabalhar num grupo e que apenas ao trabalhar no grupo podemos corrigir a nossa natureza de benefício próprio para a natureza de doação e amor aos outros. E compreendemos que temos que seguir as instruções dos cabalistas que nos deram um método que explica passo a passo o que temos que fazer e gostaríamos de continuar a falar acerca disto. Começamos a falar no nosso programa anterior e compreender que o Rabash Baruch Shalom Alevi Ashlag, que era o seu professor, nos contou, nos escreveu onde ele diz que o amor aos outros não significa que os amigos nos amem, mas que nós temos que amar os amigos. Então, por que é que nós temos que amar os amigos? Para podermos conectar e sentir a força que habita entre nós. O Rani, para acrescentar a isto, ele também enfatizou que isto não é algo bilateral. Que se me amares, eu amo-te de volta. Mas se não me amares, eu tenho que te amar ainda. Pode, por favor, explicar o que é que isto significa? Dr. Leitman, antes de mais, estamos a falar acerca dos amigos. Quem são os amigos? No nosso mundo, conhecemos muitas pessoas ao longo da nossa vida, mas se a pessoa começa a perguntar-se qual é o sentido da minha vida, por que é que eu vivo, que a pessoa queira alcançar o sentido da vida, não só fugir aos problemas e aos sarilhos, mas ele está numa procura interna e esta procura interna leva-o até pessoas especiais. E estas pessoas chegam a um lugar especial, com um professor especial, com as mesmas perguntas: qual é o sentido da vida? Por que vivo? O que é a vida, para começar? O que é isto que a pessoa vive e morre, vive e morre? Estas perguntas são até feitas por crianças pequenas, mas depois esquecem-se. Passam pela vida sem verdadeiramente responderem estas perguntas. Mas há aqueles que não conseguem viver sem receber uma resposta a esta pergunta. E a pergunta sobre o que é o sentido da vida não lhes dá descanso. E leva-os a um lugar especial. E a esse lugar, as pessoas, tal como eles, reúnem-se e são chamados os amigos. Porquê? Porque o professor, o cabalista, ensina-lhes que eles têm que ser amigos, que têm que estar conectados. Que precisamente através desta conexão, através do um vai amar o seu amigo, podem ajudar-se a sair do amor próprio, chamado egoísmo, e para cada um se relacionar com os outros de forma altruísta. Ou seja, que temos que alcançar o amor aos outros. Bem, estamos a falar destes amigos. Só para que os nossos telespectadores perceberem, nós estamos a falar de pessoas especiais, mas o que eles têm de único é a pergunta que fazem a si próprio. Dr. Altman, sim, mas ainda assim são especiais. Nietzsche, certo, mas isso é o que faz com que eles sejam especiais, não é que tenham capacidades sobrenaturais. Dr. Altman, certo, isso é verdade. São pessoas normais, não tem nada de especial acerca delas, tirando esta pergunta que não lhes dá descanso. Nietzsche, então esta é a sua singularidade. E então chegam a um sítio em que conhecem pessoas que também têm a mesma pergunta. Do outro lado, então chegam ao professor que os ensina e ao professor que lhes explica que se realmente querem encontrar a solução para esta pergunta,
querem decifrar este segredo. Então têm que sentir a natureza tal como ela é. E não da forma como é sentida dentro do nosso desejo e capacidades limitadas. Os nossos desejos são o desejo de receber. E percebe apenas aquilo que é benéfico para si próprio. E não há nada mais que lhe interesse. E se queremos perceber a realidade de forma objetiva, de forma independente deste desejo, então temos que nos elevar acima disto. E elevar-nos acima disto é um problema, porque é a nossa natureza. E há um método que nos pode ajudar a elevar-nos acima da nossa natureza e começar a sentir a realidade de uma forma ilimitada. E para isto, há uma força interna, há um desejo interno que existe em todos nós e sentir a realidade. E esta é a condição, a primeira condição básica. E a outra condição é que temos que fazer diferentes esforços para conectar estes desejos, para revelar a verdadeira realidade entre nós. O que significa que conectamos para revelar o sentido da vida, ao conectarmos as nossas tendências para revelar o sentido da vida juntos. E para sentirmos quanto esta tendência para revelar o sentido da vida resiste aos nossos egos, que quer separar-nos, para não conectarmos neste desejo, este desejo de alcançar o sentido da vida, e quando começamos a conectar, então, na medida em que tentamos alcançar a conexão, tentamos tirar daí o poder da união que existe na nossa conexão. E estamos a ansiar por isso. E, portanto, tentem tirar a força da união deste lugar, a revelá-lo, torná-lo capaz de nos influenciar e de revelar a nossa conexão. Nietzsche, ok, se pudermos desconstruir isto pouco a pouco. Eu compreendo que estas pessoas chegam a um grupo e têm o seu pequeno desejo individual, através do qual quer alcançar o significado, o sentido da vida. Estou certo? E estas pessoas sentam-se juntas num grupo, cada um deles tem apenas uma força pequenina que não é suficiente para alcançar o sentido da vida. Mas se formos capazes de conectar todos os nossos poderes em conjunto, seremos capazes de alcançar em alguma medida a força superior. Dr. Lightman existe dentro da nossa conexão. Na conexão dos nossos pontos, destas perguntas, dos desejos de alcançar o sentido da vida. Se nós os conectarmos, dentro desta conexão alcançamos a força superior. A força da qual recebemos vitalidade na vida. Disse, então qual é a conexão entre nós termos que amar os amigos e a capacidade de criar este desejo de poder mútuo? Dr. Lightman, os amigos não são os seus corpos ou as suas personalidades, mas apenas aquele desejo que leva a pessoa a procurar o sentido da sua vida. E cada uma destas pessoas com quem estamos tem esta tendência. E para conosco, esta tendência é chamada um amigo. Portanto, temos apenas que amar esta tendência no amigo. Apenas. Ou seja, ele pode ter opiniões opostas, não importa. Temos que amar apenas essa força que anseia por essa tendência. Dr. Lightman, certo? Isso significa que amamos o amigo no nosso grupo. Dr. Lightman, sim. E esse é o significado de ser um amigo e é o significado de o amar. Eu também gostaria de compreender aqui algumas coisas. Até agora deu-nos várias condições, a primeira das quais é que cada amigo no grupo
tem que ter um desejo de sair da sua própria natureza e elevar-se acima dela. A segunda condição é que no grupo temos que fazer diferentes esforços para descobrir a verdadeira realidade. Doutor Altman, não. Ora, então, se nos puder dar as condições de forma organizada, Dr. Leitman, não, isto não acontece imediatamente. A condição é que queremos conectar todas estas tendências, que já agora esta tendência para revelar o sentido da vida é chamada o ponto no coração. O nosso coração é chamado o desejo de benefício próprio, o desejo de receber prazer para benefício próprio, mas dentro dela existe um ponto, um pequeno desejo dentro do coração que não quer ter deleite, mas quer descobrir o sentido da vida. E esta tendência é chamada ao ponto no coração, Dr. Leitman, certo? E este ponto que existe em cada um dos amigos que chegou a este grupo é chamado o meu amigo. Um amigo num ponto do coração, ou seja, esta é a condição preliminar para o trabalho no grupo, Dr. Leitman, certo? Que todos tenham um ponto no coração. Ok, então esta é a condição inicial. E qual é a próxima condição? Dr. Leitman, que entendemos o que estamos a fazer e que temos que fazer um esforço para conectar estes pontos ou centelhas juntas. E aqui começamos a sentir como isto não é fácil, porque temos um ego que puxa cada um de nós, que nos impede de conectar as nossas centelhas. Suponhamos que queremos conectar estas centelhas dentro do nosso círculo, que estamos sentados como se estivéssemos sentados num círculo, e temos que colocar estas centelhas no centro do nosso círculo, e o nosso ego está constantemente a puxar a nossa atenção, a empurrar a nossa vida em todas as direções. E aqui temos verdadeiramente que construir um sistema de relações entre nós para vencermos o ego de todos, o nosso ego comum, e fazer com que estas centelhas conectem. Então, a conexão entre estas centelhas, entre aquelas pequeninas porções do nosso desejo de conexão, isto é, na verdade, a essência do trabalho no grupo, Dr. Leitman, certo? O esforço para constantemente conectar, porque se os conectarmos, então nessa conexão vamos descobrir a entrada para o mundo superior, para uma realidade que está fora do nosso corpo. E, portanto, temos que trabalhar nisto. Existem diferentes exercícios e condições sobre como os conectar ao ajudar-nos uns aos outros. Mas, ao todo, este é o objetivo. E também existe uma força adicional que nos ajuda aqui. Que quando começamos a ansiar por conectar estes pequenos desejos que procuram o sentido da vida, quando começamos a tentar conectá-los, temos que tentar descobrir a força que já existe na conexão. Quanto mais somos atraídos para esta conexão, para tentarmos identificar esta força especial que existe na conexão, a força da doação e do amor. Eu não entendi exatamente o que essa força interna é. Dr. Leitman, nós vivemos num mundo em que a força da recepção e do ódio reina. O mundo espiritual, que está fora de nós, para além dos nossos sentidos egoístas, este mundo opera ou existe de acordo com princípios diferentes, de acordo com princípios de amor e doação. Esta é a força que controla, que governa o mundo superior, em oposição à força da recepção e do ódio que controla o nosso mundo.
Ora, ambos os mundos estão em direções opostas, para fora e para dentro. Dr. Leitman, certo? E então, portanto, quando nós estamos na direção de conectar todas as nossas centelhas, conectar todos os nossos desejos, descobrir o sentido da vida, nesta conexão futura que queremos alcançar, queremos descobrir a força que existe nesta conexão, a força positiva da doação e do amor, para que esta força nos ajude a conectar-nos, porque nós temos apenas uma tendência, mas não somos capazes de verdadeiramente concretizarmos esta conexão. Nós temos apenas uma tendência para a conexão, uma tendência muito pequena em cada um de nós, e isso é tudo o que temos. Mas na medida em que tentamos e fazemos diferentes esforços e ações, como uma criança que quer montar algo e não consegue fazê-lo, quando fazemos isto, nesta conexão futura, já estamos a tentar encontrar a força da doação e do amor, para que nos ajude a conectar corretamente, para que de repente sintamos que nos está a ajudar e que podemos alcançar aqui um clique. Noran, mas o que é que significa que estamos a tentar encontrá-la na nossa conexão futura? Que estamos a saltar para o futuro? Dr. Leitman, certo? Porque sabemos que na nossa conexão vamos descobrir a força do amor, da doação, da conexão, que vai manter-nos juntos. E, portanto, procuramos como podemos juntar-nos mais para que esta força seja revelada. Mas mesmo antes de a revelarmos, tal como um ímã, que queremos aproximar-nos do pedaço de metal e como fazemos com que o ímã e o pedacinho de metal se aproximem, e da mesma forma como tentamos entrar uns dentro dos outros, esperando que esta força nos ajude, que nos puxe para dentro e que nos una em conjunto. Nietzsche, o que é que acontece quando nos une? Dr. Leitman, que então cada um de nós perde a sua individualidade? Não a nossa individualidade egoísta, essa permanece, mas conectamos estas 10 inclinações nossas numa só. E o que é que a pessoa recebe, que perdeu? Dr. Leitman, ele não perde nada. Ora, novamente, o que é que acontece quando nós nos unimos em conjunto? Dr. Leitman, através disto recebemos mais 9 forças como nós próprios, recebemos-las dos outros, e através disso anulamos o nosso ego, porque conectamos, e então na nossa conexão começamos a sentir a realidade que é doação e amor, em vez da realidade da recepção e do ódio, na qual vivíamos anteriormente. Deu-nos um exemplo de um ímã que puxa o pedacinho de metal se estiverem corretamente alinhados um com o outro. Isto faz-me lembrar a escola e os laboratórios e as substâncias que tínhamos lá. Então, para um ímã poder puxar algo, atrair algo, tem que estar com o lado certo voltado para o metal. E como é que nós podemos fazer isto agora, num grupo cabalístico? Disse que o seu ponto e o ponto do outro, do que são chamados os nossos amigos, é uma inclinação que existe em cada um de nós para descobrir aquilo que está para além da nossa percepção egoísta. Como é que organizamos corretamente estas tendências para que este ímã, que atualmente não sentimos de todo, nos puxe? Que indicação é que temos? Dr. Leitman, há muitos exercícios. O Ron pode dar-nos um. Dr. Leitman, cada um vai ajudar o seu amigo. Que temos que nos ajudar uns aos outros.
a estarmos conectados uns com os outros, tanto quanto possível, para que o queiramos, como se estivéssemos a orar e a pedir. Nós suscitamos desejos de nós próprios sobre como podemos fazer com que estas centelhas conectem. E, portanto, imaginamos, envisionamos, pensamos acerca disto, sentimos esta frustração interna, esta pressão interna, esta pressão para que aconteça para todos. E isto significa ajudar os amigos? Dr. Leitman, certo. E então alcançamos um tal estado em que estamos dispostos a desistir. Desistir da vida espiritual, desistir de tudo aquilo que esperei toda a minha vida, para que eles sejam bem-sucedidos. É esse ponto. E este trabalho de conectar com os outros, através da força que começamos a receber do centro da nossa conexão futura, começamos a sentir que nós não somos importantes, não importamos. O principal é que eles sejam bem-sucedidos. Neste princípio de nos ajudarmos uns aos outros, como é que nós podemos ajudar-nos neste grupo? Outro lado, mas ninguém pode pedir para si próprio. Caso contrário, vai ser o desejo de receber para o próprio benefício. Podemos apenas pedir pelos outros. Ora, nem pedir o quê? Dr. Lightman, pedir a força da conexão. E se estamos a pedir que a força para nós próprios, isso também é o ego. Ora, então o que é que podemos pedir, Dr. Lightman? Pelos outros, para que os outros tenham. Ora, então estou a pedir o quê? Dr. Lightman, como se tivéssemos esta tendência de que vai resultar para eles, que eles vão sentir-se bem, que sejam capazes de conectar. E fazemos diferentes esforços para que isso aconteça. Ora, anteriormente mencionou exercícios. Que tipo de exercícios é que nos pode dar, que nos direciona, que nos guia até este lugar em que desligamos da nossa tendência natural de pedir para nós próprios e começarmos a pedir pelo outro? Dr. Lightman, nós queremos viver no coração dos amigos. Queremos viver em cada um dos seus corações e fazer o que os seus corações querem. Pode explicar isto um pouco? O que é que significa que queremos viver no coração dos amigos? Dr. Lightman, fazer o que eles querem para eles. Encorajá-los. Rani, o que é que significa viver dentro do coração dos amigos? Dr. Lightman, com todo o nosso poder, queremos ajudar a concretizar o desejo do amigo. Nitsa, queres perguntar algo? Nitsa, sim, estamos a tentar compreender como posso ajudar. Estou a tentar compreender a situação em que estou sentada com outras pessoas e quero ajudar as minhas amigas que estão ali comigo no grupo. E o que é que podemos fazer para as ajudar? Estamos sentados agora e sentimos como todas têm a mesma tendência, desejo, centelha. Como ajudamos o resto das centelhas a conectar? Dr. Lightman, tanto quanto queremos, tanto quanto podemos, empurramos-nos para a conexão. Ora, nisto é algo que imaginamos, o nosso intelecto. O que é que significa empurrar? Dr. Lightman, de forma física, arranjamos um lugar onde nos podemos encontrar, onde nos podemos estudar, tudo. Não há limitações aqui. Ora, ok, e porque temos que terminar daqui a 2 minutos, eu gostaria de voltar ao princípio que a Nitsa leu no início do programa, das palavras de Rabash, Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag. Ele diz: a questão do amor aos amigos não significa que os amigos me amem, mas que eu tenho que amar os meus amigos. Então o que é que ele está a dizer aqui? Que temos que amar os outros e os outros não precisam nos amar a nós. Normalmente, se gostamos de alguma coisa, então gostamos de receber e de ter prazer nessa coisa. Imaginemos que eu gosto de bife, ou amamos peixe, amamos café, amamos descanso, amamos ver algo interessante, tipos de música.
Eu amo o que me dá prazer. Estas são as coisas que eu amo. Isto é o que é normal. Isto é o que é natural. Eu até gosto da minha mulher e dos meus filhos. Porquê? Amo-os porque recebo o prazer deles. É assim que está organizado, de forma natural. O que acontece com o amor aos outros, amar os outros, significa que eu amo os outros, não porque tenho prazer deles, mas porque é o outro. Ora, o que é que quer dizer com isto? O Dr. Lightman é assim que funciona. Ora, não, quero perguntar o que é que significa quando está a dizer isto. Dr. Lightman, não posso explicar. Eu amo esta pessoa independentemente de mim. E é por isso que eu digo que o outro está fora de nós. E porquê que amamos o outro que está fora de nós? Dr. Lightman, amámo-lo mesmo fora de nós. Amor aos outros é algo que não existe em nenhum dos nossos discernimentos. Para que eu possa explicar isto agora, é simplesmente algo que está desligado do homem. Bem, não é. Já sei que não é bom terminar o programa desta forma, mas não temos escolha. Então, nos 30 segundos que nos restam, qual é o princípio mais importante que aprendemos hoje da sabedoria da Kabbalah relativamente ao trabalho no grupo? Dr. Leitman, o grupo é um grupo especial para onde pessoas especiais chegam que querem alcançar o sentido da vida. É possível alcançar o sentido da vida se a pessoa sair dela própria e então, de uma forma neutra e objetiva, investiga o mundo e para isto tem que desligar-se de todas as suas qualidades atuais que o fecham dentro do seu corpo animal e, portanto, os meios para isso é atravessar do amor próprio para o amor aos outros. E isto é algo que temos que explicar. Muito obrigada, Dr. Leitman. Obrigada, Nitz. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.